Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 17, mas nós nos deteremos na exposição dos versículos 16 e 17, que foi onde nós paramos na última vez que pregamos nesse texto. Nós estamos fazendo uma série de exposições na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e em nosso último sermão nós fizemos a exposição deste capítulo 3, dos versículos que antecedem esses dois que trataremos hoje, o 16 e o 17. Por isso, vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 17, para entendermos o contexto que aqui está inserido, esses dois versículos. Por quê, irmãos? Porque eles fazem parte de um mesmo bloco, mas por ser muito extenso e rico, eu preferi dividir em partes. E hoje nós vamos tratar de mais uma parte que consta nesses dois versículos 16 e 17. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, assim diz o Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor Deus bendito, a Tua palavra foi lida, e agora, Senhor, será proclamada ao coração dos Teus filhos nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Usa o Teu servo para ser boca Tua para os Teus filhos. E que sejamos, ó Deus bendito, abençoados pela Tua verdade, transformados pelo Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Nos livra do mal, Senhor, e afasta de nós todas as dispersões. Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, nós vimos que neste capítulo 3, o apóstolo Paulo admoesta os crentes de Corinto acerca da causa das divisões que vinham ocorrendo naquela igreja. De acordo com o autor, essas divisões vinham acontecendo por uma razão. Razão essa que nós já explicitamos aqui em versículos anteriores.
a falta de espiritualidade por parte de alguns dentre esses irmãos, alguns que procuravam exercer uma certa liderança. E aí, meus queridos, percebam que, apesar de esses irmãos terem sido feitos filhos de Deus por meio do Evangelho, que foi pregado a eles por Paulo e manifestado em poder, eles ainda não conseguiam discernir as realidades espirituais da revelação salvífica de Jesus Cristo. Não conseguiam discernir a natureza orgânica da igreja, corpo de Jesus Cristo. E é exatamente por isso que Paulo, então, nos 5 primeiros versículos deste capítulo, os chama de carnais, ou seja, de crentes imaturos, ou especificamente crianças em Cristo. A razão disso, irmãos, é porque os coríntios ainda viviam em meio aos ciúmes e às contendas que eram provocados exatamente pelos princípios e valores mundanos que ainda nutriam em seus corações, em suas mentes. As divisões e os partidos que vinham surgindo entre eles estavam arraigados exatamente nestas coisas. E isso deixava evidente aquilo que eles então buscavam. E onde eles buscavam? Eles buscavam nos homens a razão para a graça que lhes foi concedida por Cristo. Eles buscavam na sabedoria humana o seu poder. E viam uma oportunidade de consagração e de exaltação nos dons extraordinários, principalmente o dom de línguas, como sendo a manifestação de uma espiritualidade superior. Esses irmãos precisavam progredir, irmãos, crescer na fé, dar continuidade à obra que havia sido iniciada neles por parte de Deus. E para isso necessitavam então discernir o que de fato era sabedoria, o que realmente era o poder de Deus e o que significava espiritualidade. É para instruí-los acerca dessas coisas, então, que Paulo vai se valer de 3 metáforas. Na primeira, nós vimos que ele estabelece uma comparação entre os servos que trabalham cultivando um campo e o serviço que desempenhavam os ministros da palavra. E nessa primeira metáfora, ele enfatiza a unidade daqueles que trabalham no campo. Na segunda metáfora, então, que ele utiliza, ele estabelece uma comparação entre as fundações de um edifício e a igreja. E aqui também ele estabelece uma unidade na qual se fundamentam esses alicerces. E por último, ele então, em sua terceira metáfora, estabelece uma comparação entre o templo e os crentes. E isso nos faz então perguntar: que tipo de relação enxergou Paulo ao procurar estabelecer o templo de Deus, os crentes e a igreja como se relacionando um com o outro? E a resposta não pode ser outra, irmãos, senão aquilo que ele já vinha argumentando: unidade. Vejamos então que tipo de unidade Paulo fala nesses 2 versículos e reitera por meio dessa terceira metáfora. Veja aí os versículos 16 e 17, novamente, no que Paulo diz:
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui no início desse versículo 16, revela a falta de conhecimento e discernimento acerca da natureza orgânica da igreja por parte dos coríntios. Observe que, de forma suave, Paulo os censura com a expressão não sabeis. Ele os censura devido à ignorância deles a respeito de um assunto que deveria ser de conhecimento público e geral entre eles. Notem, irmãos, que não era à toa que eles estavam contendendo entre si por coisas fúteis, porque não sabiam discernir a natureza da igreja, não sabiam discernir o papel deles dentro do corpo de Cristo, porque se soubessem o significado e a razão de serem habitação de Deus, não estariam envolvidos em coisas como ciúmes e porfias, não estariam trazendo inconformidade, trazendo conflito e destruindo a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. E é por isso então que ele faz questão de os comparar ao templo construído por Salomão, filho de Davi. E aí eu chamo a sua atenção para que você olhe para a passagem anterior e lembre das duas metáforas que o autor utilizou anteriormente e que nós aqui reiteramos ainda há pouco. Perceba como essas três metáforas estão interligadas entre si. E percebam também o centro da argumentação de Paulo entre essas três metáforas, focalizando na natureza da igreja, em sua formação, em sua edificação, em seu propósito e principalmente em sua unidade. É por isso que essa terceira metáfora é crucial para o entendimento de toda essa passagem. Procuremos então entender como essas metáforas estão então interligadas. Observe que na primeira o autor falou de um campo. E é interessante, né? É muito interessante isso. E aí eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Eu tenho dito isso reiteradas vezes nas doutrinas, nas reuniões de oração, nas conversas em particular, nos nossos momentos de cafezinho, nossos momentos de comunhão. Nós não podemos ler a Bíblia isoladamente, precisamos ler a Bíblia toda. E saber que cada um desses 66 livros do cânon, eles estão interligados com verdades e princípios estabelecidos e revelados a nós pelo próprio Deus. Então percebam que na primeira metáfora, na qual o autor traz elementos, digamos assim, botânicos, ou agrícolas, porque ele fala de um campo, mas ele cita um campo que precisa ser cultivado e guardado. Vocês prestaram atenção nisso? E aí eu peço a você que lembre do que descreve Gênesis em seus primeiros 3 capítulos. Vocês não acham essa linguagem semelhante a algo que já foi dito anteriormente? Na segunda metáfora, então, a referência é um edifício cujos alicerces são fundamentados em ouro, prata e pedras preciosas, e mais, madeira. Lá nos versículos 10 a 15.
E por último, nós temos aqui a referência sendo feita ao santuário de Deus. A palavra que foi traduzida aqui para santuário, na verdade, o significado mais próximo, ou primeiro, seria templo. Então, santuário aqui é uma referência ao templo. Que templo? O templo de Jerusalém. Cujas características destacadas aqui nessa metáfora, ou melhor dizendo, nas metáforas anteriores, se coadunam com essa terceira que Paulo traz aqui. E notem como isso é verdadeiro. Em primeiro lugar, observem que o único edifício descrito nas Escrituras, além desse aqui que Paulo fala em 1 Coríntios, nos versículos 10 a 15, cujos alicerces são fundamentados em ouro, prata e pedras preciosas, é o templo construído por Salomão. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, e veja o que dizem os versículos 1 a 7. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 1 a 7. Nós temos aqui o rei Davi falando para o seu filho que separou materiais para a construção do templo de Deus que seria realizado por seu filho. Vejam aí o que diz o texto. 1 Crônicas 29, versículos 1 a 7. Diz assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Versículo 6. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Observem aí, meus irmãos, que o texto fala de 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, separados para a construção do templo. Além disso, temos ainda na descrição do edifício uma mescla sendo realizado com as pedras preciosas e elementos como cedro, botões de flores abertas. Vá para 1 Reis, capítulo 6, e versículo 18. 1 Reis, capítulo 6, versículo 18. Primeira Reis, capítulo 6, versículo 18. Veja o que diz o texto. Está falando, está descrevendo as salas, ou casas, como ele chama aqui, as câmaras
que existiam no templo. Ele diz: o cedro da casa por dentro era lavrado de colossíntidas e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se viam. Nós vamos ver no decorrer da Escritura que haviam também, irmãos, palmeiras. 1 Reis, capítulo 6, versículo 29 e versículo 32, o autor vai nos narrar isso. E não apenas palmeiras, romãs, lírios, fileiras e mais fileiras de botões de rosas. E tudo isso aonde, irmãos? No templo. E isso apontava para o quê, irmãos? Onde nós encontramos árvores, onde nós encontramos rosas, onde nós encontramos árvores frutíferas, se não em um jardim. Nós temos aqui a descrição de um edifício, edificado e alicerçado em ouro, prata e pedras preciosas, mas que ao mesmo tempo ele está sendo construído e mesclado com madeira, ilustrando um grande jardim. E é importante destacar ainda que no judaísmo posterior a Salomão, os rabinos passaram a se referir ao templo como sendo um campo. A gente lê alguns targuns e alguns Pesheres que tratam exatamente disso. Uma referência do templo como sendo um campo, como sendo um jardim. E chama ainda mais a atenção porque essa tradição dentro do judaísmo foi vista também no cristianismo primitivo dos 3 primeiros séculos. Onde, por exemplo, nós encontramos no apócrifo das Odes de Salomão, um livro composto de vários poemas que foram atribuídos ao rei filho de Davi, onde encontramos referência a um santo que seria estabelecido nas fundações de um campo cultivado e regado por Deus. E meus irmãos, percebam que nada disso é por acaso. Nenhuma dessas informações foi mencionadas aqui na Escritura e separadas por seus autores, inspirados pelo Espírito Santo, de maneira aleatória, para mostrar como o templo era bonito e como era a decoração dentro dele. Não é, irmãos, tem um significado e tem um propósito sendo dito aqui por Deus. E esse propósito e esse significado na construção do templo, nessas descrições, em cada um desses detalhes, está ligado diretamente ao jardim no Éden do Antigo Testamento. Porque se nós atentarmos, irmãos, para o que diz o livro de Gênesis, nos capítulos iniciais, e também por todo o testemunho mais amplo do Antigo Testamento, perceberemos as inúmeras citações da presença soberana de Deus nesses lugares, os quais fez o Senhor, ou tornou o Senhor como sua habitação. Você vai lembrar, e por favor, que em Gênesis 3:8 é dito que Deus caminhava no jardim pela viração do dia. Não é assim que diz o texto? Não é? A ideia que geralmente a gente tem é de como se Deus tivesse vindo até onde Adão e Eva estavam se escondendo naquela vez, esporadicamente. Mas será que esse termo que é utilizado aqui, caminhava, é para falar de um acontecimento único? Ou para nos revelar uma realidade na qual viviam os primeiros seres humanos, nossos primeiros pais? É interessante, porque a mesma linguagem é utilizada por Moisés em Levítico, capítulo 26 e versículo 12. Se você abrir sua Bíblia nesse texto, você vai ver que ali nós encontramos uma
promessa por parte de Deus, dizendo que iria caminhar entre eles, seu povo Israel. E se você for para Deuteronômio, capítulo 23 e versículo 14, nós vamos ver o Senhor exortando o povo a manter o arraial puro. Por quê? Porque o Senhor caminhava entre eles. Tem outros textos, irmãos. Quando Davi planeja construir o templo de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 7 e versículo 6, Deus diz e lembra a ele que desde a subida dos filhos dele do Egito, ele andava em tenda, em tabernáculo entre eles. Mais interessante ainda, eu acho que é o ponto-chave dessa questão, é que o verbo utilizado em todos esses textos que nós vimos até agora, e tem outros, irmãos, é o mesmo. É o mesmo verbo. Esse verbo caminhar, que no hebraico é halar, cuja raiz carrega em seu significado, veja, uma simbologia do domínio, da presença soberana do Senhor. Quer seja quando utilizado de modo metafórico ou de modo literal. Quando a Bíblia fala que Deus caminhava, isso é uma referência ao seu domínio, à sua presença soberana naquele lugar. Logo, nós temos aqui a mesma ideia sendo descrita nessa ação antropomórfica divina de caminhar ou andar no jardim, no tabernáculo e no templo. A ideia de habitação, irmãos. Notem que é com base nessa realidade que Ezequiel, mais explicitamente, vai se referir ao Éden como sendo um templo. Abram as Bíblias de vocês novamente agora em Ezequiel 28, por favor. Ezequiel 28. Vejam aí os versículos 13 ao 18. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 ao 18. Veja, Ezequiel vai se referir ao Éden como sendo um templo. Ele vai chamar o Éden de jardim de Deus. Ele vai dizer que o Éden era o monte santo de Deus. E nesse monte santo continha os santuários de Deus. Vejam aí, Ezequiel 28, 13 ao 18. Diz assim o texto: estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Veja, no Éden, jardim de Deus, uma referência ao templo. E o que está sendo dito aqui que tinha no templo? Pedras preciosas. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. O que é que diz o texto de Gênesis 2? Que quando Deus cria o homem, Deus prepara um jardim para colocá-lo lá. Não é assim que diz o texto de Gênesis? Versículo 14. Ezequiel profetiza dizendo: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Veja aí o versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam.
Então notem aqui, meus irmãos, que monte e santuário são referências ao templo, como nós podemos ver nos versículos 14 e 16 aí do texto de Ezequiel, os quais estavam situados nesse jardim do Éden, que ficava em um monte ou em uma montanha. Além disso, nós temos aqui uma referência a uma pessoa. E nesse caso, a pessoa aqui a quem Ezequiel faz referência é a Adão, no Éden. E observem aí que este Adão está usando roupas revestidas de joias. Se você lembrar, quando Deus vai descrever a roupa dos sacerdotes, eles usavam exatamente pedras preciosas no peitoral. No peitoral. E ele diz que o pecado desta pessoa profanou o santuário. E Deus o expulsou de lá. Eu sei, irmãos, que apesar de muitos de vocês talvez já terem lido esse texto como sendo uma referência à queda de Satanás, acho que a maioria aqui ouviu esse texto dizendo que era uma referência à queda de Satanás, não é verdade? Eu digo isso porque uma vez eu dei um estudo aqui, já tem um certo tempo, em que alguns irmãos aqui disseram, não, mas esse texto está falando de Satanás, porque fala aqui de querubim da guarda ungido, pastor. Mas você está dizendo que Adão era querubim? Vejam, irmãos, em primeiro lugar, quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos falando de uma profecia. E uma das características das profecias, dentro de seu gênero literário, é o uso de metáforas. É o uso de figuras de linguagem. Então nós temos que olhar para um texto como esse e entender que o autor se utilizou de metáforas. Tá? Então vamos lá. Precisamos entender também que dentro da história, tanto o texto grego do Antigo Testamento, quanto o massorético, identificam esse ser, esse personagem aqui, como Adão. Como Adão. Em terceiro lugar, o texto, irmãos, logo no início, tem como referência quem? Versículo 1. Um homem, o rei de Tiro. Agora percebam, se eu estou utilizando uma metáfora, uma figura de linguagem, na verdade aqui nós temos uma símile, né? Como é que eu vou comparar, se eu estou comparando um ser com outro ser, como é que eu vou comparar um homem com um anjo? Percebem como isso é desproporcional? Como é que eu posso comparar um ser material com um ser espiritual? Suscitando, irmãos, vejam aí, que o pecado e o castigo de ambos têm a mesma fonte, o exaltar-se para ser igual a Deus. Então, a comparação aqui é de um homem, um rei humano, com outro homem, que também é um tipo de rei humano. Isso nos faz olhar o texto com segurança e interpretá-lo, então, confiadamente. Enxergar, então, a realidade explícita do jardim no Éden como um templo cujo sacerdote era Adão, posto ali por Deus. Mas
irmãos, nós não nos limitamos apenas a esse texto de Ezequiel 28 para observar essa realidade. Há muitos outros textos que são verdadeiros referenciais dessa paridade que há entre o jardim no Éden e o templo, como por exemplo, a Arca da Aliança. Você já parou para pensar? A Arca da Aliança era guardada num lugar chamado Santo dos Santos. Tanto no tabernáculo quanto no templo havia o pátio, havia o lugar santo e havia um lugar reservado, separado por uma cortina. E nessa cortina o que é que tinha? 2 querubins com espadas flamejantes. Quem podia entrar nesse espaço atrás da cortina onde ficava a Arca da Aliança? Somente o sumo sacerdote, e mediante um sacrifício expiatório. Não é verdade? Agora percebam, a Arca da Aliança era guardada nesse lugar que era chamado de Santo dos Santos. Por que esse lugar só podia entrar o sumo sacerdote e mediante um sacrifício expiatório antes? Porque ali era onde Deus habitava entre eles. Não era assim? Mas sabe o que é mais interessante? É porque a cortina com os querubins remontam para o quê? Para o jardim do qual eles foram expulsos, Adão e Eva. É dito que Deus colocou querubins com espadas flamejantes para não permitir que eles entrassem novamente no jardim e tomassem do fruto da árvore da vida. Não é assim que diz? Sim ou não? Então veja, a mesma arca, se nós lembrarmos, ela carregava em seu interior o quê? A lei. E a lei levava sabedoria, que fora entregue a Moisés no Sinai e ao povo. A mesma arca que não podia ser tocada. Lembram-se disso? Ela não podia ser tocada. É interessante, né? Porque quando nós nos lembramos da descrição da árvore do conhecimento do bem e do mal, que também carregava sabedoria, nós temos aqui uma paridade, porque tanto a arca como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ambas carregavam em si sabedoria. Uma não podia ser tocada e a outra, o fruto não podia ser comido, porque senão, o que aconteceria com esses? Eles morreriam. Sabe o que é mais interessante? É quando a gente lê, por exemplo, as descrições de Gênesis 3, 24 e Ezequiel 40, versículo 6. Onde é dito que esse jardim no Éden tinha a sua porta de entrada voltada para o Oriente. Da mesma forma, o templo em Jerusalém, construído em um monte, cuja porta de entrada era para o lado oriental. Em ambos os lugares, nós temos a descrição da presença santa de Deus, trazendo sabedoria. Entendem agora o porquê que Paulo faz questão de suscitar isso aqui? O que é que ele fala nos primeiros versículos? Que eles estavam contendendo entre si porque faltava o quê? Sabedoria. Eram crianças em Cristo. É por isso que a analogia que Paulo faz aqui, meus irmãos, nesse versículo é tão crucial, é tão importante para os coríntios.
E não só para eles, irmãos, para toda a igreja universal de Cristo. Porque assim como foram o jardim no Éden e o templo em Jerusalém, a igreja de Jesus Cristo é um lugar de habitação do Deus vivo. É por isso que Paulo os chama de santuário de Deus. Veja aí, volte lá para 1 Coríntios capítulo 3. Veja aí o versículo 16. É porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita neles. Ah, meus irmãos, que verdade importante e preciosa para nós. Você sabe por quê que ela é importante e preciosa? Exatamente porque muitos de nós, assim como eles, os coríntios, ainda não conseguem discernir essas realidades espirituais que o Senhor revela em sua palavra. Quantos de nós aqui não possuíam um entendimento equivocado dessas palavras? Santuário de Deus sois vós. Quantos de nós não limitou essa expressão a advertências contra pecado? Como por exemplo, olha, não vá fazer uma tatuagem, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Não era assim? Olha, você não pode beber bebida alcoólica, porque você é santuário de Deus, a Bíblia diz. Quem nunca, né? Admoestou alguém usando esse texto dessa forma, ou foi admoestado por alguém usando esse texto dessa forma. Mas Paulo não está dizendo nada disso, irmãos. O que Paulo está trazendo para eles é uma verdade acerca da natureza da igreja, a natureza orgânica do corpo de Cristo. Eles precisavam discernir isso, entender isso, aprender isso. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, irmãos, ela é associada às imagens de vida e propósito no Éden. A presença de Deus é associada à suficiência e ao contentamento no templo. A presença de Deus é associada à satisfação e ao preenchimento de todos os anseios de nossa alma. E tudo isso é desfrutado hoje na igreja, no ajuntamento do corpo de Cristo, santuário de Deus. Ora, irmãos, quando Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para que tivéssemos uma comunhão íntima com Ele. O problema é que o pecado rompeu isso. E ao romper isso, ele abriu um vazio existencial no coração do homem, ao afastá-lo da presença de Deus. Na busca, então, por reaver tudo isso, a vida, o propósito, a satisfação, o contentamento de outrora, que gozava plenamente na presença de Deus, o homem passou, então, a edificar templos, prédios sagrados a falsos deuses, na ânsia de encontrar novamente saciedade na presença da divindade. O problema disso é porque eram falsos deuses. Logo, seus anseios nunca eram saciados. Vejam, por mais grandiosos, por mais misteriosos que esses prédios, esses templos possam ser, irmãos, por mais que profundos e belos sejam seus atos cultuais, e por mais que suas celebrações consigam comover ou emocionar muitas almas, ainda assim, nada disso é suficiente para preencher o vazio causado pela ausência do nosso Criador.
Nada disso é suficiente para saciar o desejo pelo contentamento de restauração da vida e do propósito que somente a presença do único Deus é capaz de preencher e proporcionar. Nada disso, irmãos. E às vezes a gente vê tantas construções belas, não é verdade? Catedrais magníficas. Igrejas belíssimas. Mesquitas com abóbadas de ouro. Quantas igrejas ainda não existem no nosso país com altares cheios de ouro? Mas não podem trazer contentamento, não podem restaurar a vida, não podem nos dar propósito. Porém, através da obra salvífica de Cristo, Deus está empreendendo pessoalmente a construção de um novo e superior templo. Um templo que concretiza aquilo que todas as religiões do mundo almejam. E nesse templo imenso, que se estende por todo o mundo, que ele não consiste de matéria inanimada, mas ele é erigido com aquilo que a Escritura chama de pedras vivas. O Deus Santo e vivo habita por intermédio do seu Espírito Santo. Esse templo, meus irmãos, existe de forma concreta e real. E ele pode ser visto por todos. Sabe aonde? No ajuntamento solene daqueles que creem pela palavra da cruz em Cristo. Pelo ajuntamento solene daqueles que foram presenteados com o Espírito Santo. Quando estes se reúnem em o nome de seu Salvador, quer seja em maior número ou em menor número, quer seja em uma caverna, em um porão, em um quarto, em um prédio bonito, ou até mesmo em um estábulo, onde eles estiverem reunidos, ali estará o templo de Deus. E este templo supera em realidade, glória e beleza todos os santuários e catedrais existentes no mundo. Sabe por quê? Porque é ali, é aqui, irmãos, que o Deus soberano resolveu habitar. É aqui que Ele resolveu fazer morada e se fazer presente. É aqui que Ele resolveu nos abençoar novamente com Sua presença. Abençoar todos aqueles quanto o amam e foram restaurados à Sua comunhão. Estabelecidos em Seu pacto, agora novamente encontram diante dEle vida, propósito, satisfação e contentamento. É aqui, irmãos, que nossas forças são renovadas. É aqui, irmãos, que a nossa alegria é restaurada. É aqui que encontramos verdadeiro consolo. É aqui que desfrutamos da nossa vida, que teremos em plenitude no novo céu e numa nova terra. É aqui que nosso coração se enche de alegria
e a tristeza é deixada de lado. É nesse ajuntamento que vivenciamos a salvação, porque Deus está em nosso meio, e em sua presença nossas almas transbordam de graça e prazer. Porque somente na presença de Deus, irmãos, nós podemos ter a certeza da redenção, do amor e da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que nenhum crente pode menosprezar o ajuntamento solene. É por isso, irmãos, que quando nós, pastores e oficiais, chamados por Deus, vemos irmãos nossos sem comparecer ao ajuntamento solene, nos entristecemos, porque ainda não conseguiram enxergar e discernir essa realidade. Não conseguiram, irmãos. Não conseguiram. Ah, como é triste, queridos, ver as pessoas às vezes se sentirem ofendidas e pressionadas, como estivéssemos querendo cobrar a presença delas por cobrar. Porque se realmente crescem nisso que a Escritura testemunha, não se ausentariam por nada, irmãos. E ainda que fossem impedidos por alguma doença ou por alguma calamidade, não poderia haver outro sentimento em seu coração senão a tristeza pela falta da presença de Deus. É por isso que nenhum crente pode perder o prazer de estar no ajuntamento solene. É como se você dissesse que não sente prazer em estar na presença de Deus. Talvez você diga: mas eu posso desfrutar da presença de Deus sozinho. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso estar junto com um bando de hipócritas, com pessoas falsas, mesquinhas, snobs, dentre outros adjetivos pejorativos mais. Querido, se você pensa assim, é porque você nunca soube o que é estar na presença dEle. Porque o dia que você gozar verdadeiramente de sua presença, não há nada nesse mundo que possa lhe dar mais prazer. Nada, irmãos. Absolutamente nada. Mas eu faço o culto doméstico. O senhor vai dizer que Deus não está presente? Sim, Ele está presente. Mas a presença dEle num culto doméstico não se compara à presença dEle no ajuntamento solene. Onde ali estão reunidos todos aqueles que foram remidos por seu sangue em seu dia santo. Por isso,
Irmãos, não desprezem a igreja de Cristo. Não negligenciem o ajuntamento solene dos crentes, santuários de Deus. Não sejam objeto de discórdia, de contendas, de ciúmes. Não provoque dissensões. Não tente impor suas ideias, sua vontade. A igreja, ela não lhe pertence. Ela é de Cristo. Ele é o Senhor da igreja e não você. Portanto, pense bem antes de difamar, antes de caluniar, antes de criticar e procurar destruir a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Lembre-se da advertência que Paulo faz no versículo 17. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Paulo está ressaltando aqui, irmãos, que há sim, no meio da igreja santa e una de Deus, alguns que laboram para destruir. Não, Paulo não está tratando de algo específico nessas palavras. Mas nós podemos ter uma ideia do que ele pretendia dizer com isso, com essa advertência, nos lembrando daquilo que ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, no capítulo 1, e versículos 6 ao 9, onde ele vai dizer que alguns estavam perturbando a igreja, porque estavam pervertendo o evangelho de Cristo, evangelho que ele havia pregado. Ele, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Deus, confirmado pelo Senhor. E, meus irmãos, Paulo tolerou muitos equívocos, fraquezas e erros nas igrejas, mas sempre procurou tratar desses problemas com amável paciência, a fim de ajudar essas igrejas a sair deles. Mas quando esses problemas estavam relacionados ao ensino e à proclamação de um outro evangelho, diferente daquele que ele, revestido de autoridade pelo próprio Deus, pregou e proclamou, sua tolerância era inexistente. E é por isso que ele lança aqui essa advertência aos coríntios. Porque alguns dentre eles estavam a lançar um fundamento diferente. Um alicerce baseado na sabedoria humana, nas obras e nos propósitos dos homens, e não de Cristo. E isso fazia com que o templo de Deus não apenas fosse desfigurado e profanado, mas que seu fundamento fosse destruído. É por isso então que ele os adverte dizendo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E, meus irmãos, essa advertência é extremamente séria, porque indica que há sérias consequências para todos aqueles que criam divisões e formam facções na igreja. Porque o templo de Deus, o corpo místico de Jesus Cristo, é santo, irmãos. Contudo, devemos nos lembrar do que disse Jesus em Mateus 16, 18. Que apesar de todas essas realidades, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Logo, por maior que sejam os esforços envidados dos soberbos, dos orgulhosos, dos faccionistas, dos falsos mestres, todos inimigos de Deus, o Senhor da igreja não permitirá que ela venha a fracassar. Todos os que lhe causarem dano serão
punidos, e o Senhor tem os punido. Portanto, muito cuidado, irmãos. Eu, esses dias, conversava com alguns amigos, pastores e presbíteros, e nós falávamos de nossa preocupação com os tempos que temos vivido, onde muitas pessoas têm, por usurpação, prestem atenção nisso, têm, por usurpação, exercido um ministério de ensino, principalmente através de rede social. Pessoas, muitas vezes jovens, inexperientes, imaturos, têm dilacerado reputações de pessoas em redes sociais e até mesmo dentro de igrejas, causando dissensões, criando facções, dividindo igrejas. Ensinando o outro evangelho, irmãos. Mas é claro que esses não vão dizer que é outro evangelho. Porque por usurpação eles dizem que eles é quem tem o verdadeiro evangelho. Que só eles e um grupo restrito entenderam a verdade de Deus. E que todos os demais são hereges, pagãos, filhos do diabo e coisas do tipo. Eu os exorto a olhar para o exemplo de Paulo, irmãos. Porque mesmo não sendo tolerante com tais coisas, não ousou proferir juízo infamante contra estes, mas legou ao próprio Deus a destruição deles. Vejam aí o que ele diz. Vejam aí o que ele diz no versículo 17. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. É Deus quem vai destruir eles. Paulo não pegou em armas e prendeu eles e depois deu um tiro na cabeça de cada um, não, irmãos. Ele simplesmente os anatemizava, os amaldiçoava e os excluía da igreja, para que Deus, o justo juiz, os destruísse. Os destruísse. Portanto, cuidado. Vocês, meus queridos irmãos, vocês que têm conhecido a nossa fé há pouco tempo, cuidado, muito cuidado. Lembre-se que a igreja de Cristo, ela é um santuário do Deus vivo, ela é sagrada, como diz Paulo. Se você prestasse atenção nas palavras do Senhor Jesus, certamente isso seria suficiente para inibir a sua sede por fazer a sua própria justiça. Em Mateus 18:6, Jesus faz uma advertência àqueles que fazem tropeçar um de seus pequeninos. Por que eu estou usando essa linguagem aqui de Jesus dos pequeninos? Porque a maioria destes usurpadores se aproveitam de crentes leigos, de pouca informação, para seduzi-los com seu outro evangelho. Jesus diz que a estes que fazem isso com seus pequeninos, melhor seria que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fossem afogados nas profundezas do mar.
vingança e justiça pertencem ao Senhor. A preocupação dos crentes deveria ser a disposição de aprender maior do que a de ensinar, de conhecer a Deus mais do que aos homens, a viver o Evangelho da graça, ao invés de impor obrigações aos outros. Deveriam estar mais dispostos a imitar a Cristo em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia, do que imitar a inquisidores e sábios deste mundo. Lembremos sempre do exemplo de Cristo, que não veio para dividir, mas veio para juntar. Que não veio para excluir, mas chamar, não os sábios, nem os justos e os poderosos deste mundo, mas pecadores ao arrependimento. Se ocupássemos as nossas mentes com o propósito de vida por meio do Evangelho, não enveredaríamos por esses caminhos tortuosos. Infelizmente, vivemos num tempo de paladinos da verdade, esquecendo que nenhuma verdade procede de nós, mas tão somente do Senhor Deus, que é Senhor dos céus e da terra, e de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, por meio de quem achamos redenção. Nele, somente nele. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado por nos revelar verdades tão importantes acerca da natureza orgânica da tua igreja, Senhor. Verdades acerca da tua presença, do privilégio, do favor não merecido que tu nos concede, ao nos encher com teu Santo Espírito e a saciar todas as nossas necessidades mais básicas com teu amor, com a tua presença. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos para que possamos discernir as realidades da tua revelação, Senhor, para que vivamos em tua presença e para que sejamos testemunhas tuas do teu evangelho, da tua salvação. Em nome de Jesus te oramos. Amém.